5 de novembro de 2020 e nós ao vivo com o Conecta News levando até você os principais fatos que se tornam notícia. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Hoje, dia da Ciência e Cultura, dia do radioamador e técnico em eletrônica, também dia nacional do designer e, fechando para completar, hoje, dia do cinema brasileiro, Thiago. E na previsão do tempo, a previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 6 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana e nesse momento fazem 13 graus aqui em Nova Prata. E começamos pelas principais manchetes desta manhã de quinta-feira. Economia. O Tesouro Direto, títulos públicos fecham outubro com queda de até 2,5%. E pela agricultura, o principal destaque é que as lavouras de milho não recebem chuva há mais de 60 dias em Frederico Westphalen e a safra está praticamente perdida. E pelas notícias do mundo, Joe Biden se torna o candidato à Casa Branca mais votado da história. E na política, a ministra Rosa Weber homologa o acordo de delação premiada de Eike Batista. E pela atualidade, Rodrigo Constantino é demitido da Jovem Pan após questionar estupro de Mari Ferrer. E no esporte, Renato perde unanimidade para seguir no Grêmio em 2021. E pelas notícias do Estado, a FEPAM monitorará as qualidades das águas dos balneários e praias gaúchas. E na Serra e no Planalto, o pelotão de choque da Brigada Militar vai atuar com um efetivo maior para combater a onda de violência na região. E pelas notícias da nossa região, prefeito e candidato Valdemar De Carli divulga vídeo atualizando a sua condição de saúde. E agora vamos para as notícias da economia, iniciando pelas informações do dólar, Beto Guidini. Isso mesmo. Segundo o portal G1, agora são 8 horas e 15 minutos. Segundo o portal G1, o dólar fecha em forte queda à espera de definição em eleição nos Estados Unidos. O dólar fechou em queda acentuada na quarta-feira, em meio a uma disputa eleitoral muito mais acirrada do que esperado nos Estados Unidos e com um resultado ainda indefinido, após o presidente Donald Trump declarar vitória e afirmar que irá à Suprema Corte mesmo com John Biden à frente na apuração. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,65, em queda de 1,86%. Na mínima do dia chegou a R$ 5,64. E as informações que a gente traz do portal IG, a produção industrial teve um aumento de 2,6% no mês de setembro, avançando, segundo o IBGE, recuperando as perdas da pandemia. No ano, o setor ainda acumula uma queda de 7,2%. Então, os dados são bons e é a quinta alta mensal seguida, de acordo com o IBGE, que já acumulou perdas entre abril e março na casa de 27%, mas vem gradativamente recuperando a indústria brasileira. E segundo o portal Money Times, o IRB encerra o terceiro trimestre com prejuízo líquido de 229,8 milhões de reais. O IRB reportou um prejuízo líquido de 229,8 milhões de reais no terceiro trimestre, reduzindo as perdas em relação ao segundo trimestre. A cifra, contudo, é 1.067% superior ao prejuízo de 19,7 milhões registrado um ano antes, e o total de prêmios emitidos cresceu 29,5% na comparação anual e somou 2,975 bilhões de reais. Descontando-se os prêmios retrocedidos, aos prêmios retidos alcançaram 1.597 bilhões de reais, o que representa uma queda de 14,7% sobre o terceiro trimestre de 2019. E não é só a alta da produção industrial que se destaca como um dado positivo na economia brasileira. De acordo com a FenaBrave,
a Federação Nacional das Concessionárias de Automóveis, e com o portal CNN Business, a informação é de que o emplacamento de carros comerciais leves, caminhões e ônibus subiram 13,5% em outubro em relação ao mês de setembro, ou seja, 215 mil unidades, a sexta alta consecutiva e o melhor desempenho do ano, informou a associação. E pelo portal Infomoney, o prejuízo da Gol sobe para 1,696 bilhões de reais no terceiro trimestre. A Gol reportou prejuízo líquido de 1,696 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, um crescimento significativo na comparação com prejuízo de 171 milhões em igual período de 2019. De forma geral, a empresa ainda foi prejudicada pelos impactos da pandemia Covid-19, que deixou em xeque a demanda por voos no trimestre. E agora, falando sobre o Tesouro Direto pelo portal Infomoney, os títulos públicos fecharam o mês de outubro com uma queda de 2,5%. O quadro fiscal brasileiro e a nova onda de coronavírus na Europa estimularam um ambiente de maior preocupação dos investidores com o aumento dos prêmios de risco. Então, esses dois fatores, tanto a situação fiscal no Brasil quanto a questão da segunda onda europeia, fizeram com que os títulos públicos perdessem até 2,5% de baixa. Isso aqueles que teriam vencimento em 2045. E segundo o portal O Repórter, a Petrobras aumenta o preço do gás natural para as distribuidoras. A Petrobras aumentou o preço do gás natural para as distribuidoras. A mudança no valor ocorreu no último dia 1º e foi divulgada pela estatal nesta quarta-feira. Os ajustes ocorreram de acordo com parâmetros negociados em fórmulas contratuais, em função de variações ocorridas nas cotações do petróleo Brent e da taxa de câmbio do último trimestre. E o reajuste foi de 26% em dólar por milhão de BTUs, em relação ao preço do gás de agosto de 2020, quando medido pelo real do metro cúbico, o reajuste é de 33%. E essa informação para micro e para pequena empresa e para aquela que opta pelo Simples Nacional é extremamente importante. Pelo portal Estúdio FM é informado que as empresas que optam pelo Simples Nacional já podem parcelar seus débitos junto à Receita Federal. Isso porque a Receita emitiu no dia 9 de outubro a Instrução Normativa 1981 e ela exclui o limite de número de parcelas por ano, o que quer dizer o microempreendedor, o empresário de pequeno porte, enfim, as empresas com um faturamento que se enquadram na faixa do Simples Nacional agora podem regularizar os seus débitos da forma que precisarem e que conseguirem pagar enquanto as prestações forem necessárias. A Receita quer, dessa forma, evitar ações de cobrança na linha judicial e também facilitar a regularização tributária. E segundo o portal IG, o governo vence sindicatos e não pagará parcelas extras do seguro-desemprego. Segundo o apoio de representantes dos empregados do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo aos Trabalhadores, o governo rejeitou ontem, quarta-feira, a proposta das centrais sindicais de ampliar as parcelas do seguro-desemprego para trabalhadores demitidos durante a pandemia. As entidades defendiam mais de 2 parcelas adicionais no seguro-desemprego para quem perdeu o emprego entre 20 de março e 31 de julho, mas a equipe econômica alegou impedimento legal. E agora uma informação, não é só a subida na venda de automóveis, nem a alta da produção industrial. Pelo Jornal do Comércio, a venda de motos teve um recuo de 3,48% no mês de outubro em relação a setembro. Então, as motocicletas apresentaram uma queda, em contrapartida, os automóveis uma alta. E agora, encerrando a economia, nós vamos para a rua porque Monalise Canale e Matheus Lamaison trazem as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo nessa manhã. O que temos para hoje, Monalise? Um bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores do Conecta News nessa manhã de quinta-feira fria, mas fria. Como eu disse ontem, repito hoje, se você ainda não saiu de casa, não esquece de levar um casaco, porque esse vento está frio. No sol está quente, mas mesmo assim o vento está congelante.
Então, Tiago, Beto, hoje nós teremos uma reportagem do turismo aqui do município de Nova Prata, falando sobre o Barrasco do Raul. Esse que é um lugar que encontra-se, inclusive, no guia gastronômico do nosso município e que vai contar pra gente, né, quando foi que surgiu, qual que é o intuito, o que se pode ser promovido neste local. Além disso, também nós temos uma reportagem lá do município de Cotiporã, falando um pouco sobre o projeto Mais Flores, Mais Cores, que embeleza todo o município, todos os lugares públicos que passam a ser adotados por pessoas físicas ou jurídicas, né? E aí a gente fala um pouco sobre a igreja matriz lá do município, um ponto que também você pode ir visitar caso esteja passando por Cotiporã. Tiago, daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo lá da CIV do município de Veranópolis, estaremos participando de uma coletiva de imprensa. Esperamos conseguir entrar ao vivo para trazer essas informações para vocês, caso contrário, na sequência, no Expresso Meio-Dia, teremos essas informações sobre a campanha de Natal da CIV. E também lembramos que hoje à noite continua a nossa série de debates a candidatos a prefeitos dos nossos municípios aqui da região, da área de abrangência da Conecta Mais TV. E hoje, então, teremos o debate do município de Paraí. Ambos os convidados estão confirmados, então, a partir das 21 horas ao vivo na Conecta Mais, você confere esse debate. Caso ainda esteja na dúvida sobre o seu candidato, você pode suprir essas necessidades, essas dúvidas, né, durante esse ao vivo, durante esse debate. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, desejando a todos um ótimo dia. Muito obrigado, Monalise, retornando para cá, isso mesmo, hoje à noite, 21 horas, debate com os candidatos de Paraí, Catiane Trevisan e Oscar Dallagnol, ambos confirmados, 21 horas estaremos aqui transmitindo. E seguimos agora pela agricultura e a informação é para o setor leiteiro. Após 5 meses seguidos de aumento no preço pago ao produtor de leite, novembro apresenta tendência de baixar esse prêmio. A chegada das chuvas mais regulares nas principais bacias leiteiras do Brasil devem fazer com que a produção aumente e a demanda deve ter um recuo. Agora a gente tem que aguardar, Beto, se isso vai se refletir nas gôndolas do supermercado, onde o leite também está sendo o novo vilão da cesta básica. É verdade, Thiago. E segundo o portal Notícias Agrícolas, Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul, não recebe chuva há 60 dias e as lavouras de milho estão totalmente perdidas. A estiagem já dura cerca de 60 dias em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, e com apenas pequenas e localizadas precipitações entre 15 e 20 milímetros. As lavouras de milho verão do município já estão praticamente todas perdidas. E segundo o presidente do Sindicato Rural de Frederico Westphalen, Danilo Vanzin, as lavouras de feijão também foram extremamente prejudicadas, assim como as áreas de pastagem para o gado leiteiro. E até mesmo o replantio deste milho ou o plantio da soja não podem acontecer neste momento devido à falta de chuvas. E agora, Beto, que não se fala mais nada a não ser isso nos principais noticiários, as eleições norte-americanas, quem chegará à Casa Branca. E eu confesso que a gente tem que garimpar no meio de tanta informação, e essa é a última atualização que recebemos aí do USA Today, o jornal que aponta quais são aí as margens para chegar na vitória. E de acordo com a última leitura do jornal, Joe Biden já conta com 264 delegados e Donald Trump com 214. Lembrando ao nosso telespectador que ganha quem atingir 270 delegados nos colégios eleitorais. Então, para Biden, faltam aí mais 6 delegados para confirmar a sua vitória. Não são só o número de votos que contam nas eleições americanas, e sim o número de delegados conquistados. Então, Biden vai somando e a tendência é que haja divulgação dos resultados até amanhã. E agora nós vamos para o mercado financeiro, né, Charlie? Isso mesmo, tinha esquecido, Isso. Desculpa, agora Beto são Guidino. 8 horas e 26 minutos. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,65. O euro, R$ 6,65. A libra, R$ 7,37. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 185 e mínimo R$ 161,50. O milho máximo R$ 71,50 e mínimo R$ 58,00. O arroz máximo R$ 122,50 e mínimo R$ 122,00 e também 50 centavos.
Pela arroba da carne, o preço do boi, máximo R$ 265, mínimo R$ 255. E pela arroba da vaca, máximo R$ 245 e máximo R$ 240. A gente pode até esquecer o mercado financeiro, mas o que não pode esquecer, Beto, é mandar um abraço para quem nos assiste nessa manhã. A dona Carmen Corso, seu João Luiz da Costa, a dona Maria Dolores Zilli e a Veridiana Valarciota, que estão nos acompanhando. E agora a gente traz as cotações das bolsas. Ibovespa fechou em alta de 1,97, acima dos 97 mil pontos. Dow Jones, alta de 1,34, Nasdaq, alta de 3,85. Nesse momento, as bolsas europeias todas operam em alta e os índices encerrados no Oriente, 1,30 em Xangai e também Nikkei, alta de 1,73. Tudo em paz no mercado financeiro hoje, Beto. Isso. E agora nós vamos para as notícias do mundo e seguindo com as informações sobre as eleições nos Estados Unidos. Segundo o portal Correio Brasiliense, Joe Biden se torna o candidato à Casa Branca mais votado da história. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, é o postulante à Casa Branca mais votado na história do país, em se tratando de números absolutos, superando o ex-presidente Barack Obama. Em uma eleição com participação recorde de eleitores, Biden acumula pelo menos 70 milhões e 5 milhões de votos, ou 50,16% do total, segundo a agência Notícias Norte-Americana, Associated Press, e o número maior do que alcançado pelo colega democrata, de quem Biden foi vice em 2008, com 69.498.516. E as informações também seguem das eleições americanas pelo portal CNN Internacional, isso porque o ex-diplomata brasileiro Rubens Barbosa, que já foi embaixador inclusive nos Estados Unidos, aponta dois problemas aí que aconteceram nessa eleição. Primeiro, que os institutos de pesquisa falharam. Ah, vá, Beto, que as pesquisas falharam. É verdade. Nossa, que conclusão. Se falham lá, imagina se não falham aqui. Imagina aqui, né? Imagina aqui, em terra de Pindorama. E seguindo a outra informação, claro que você já deve estar ficando sabendo que Donald Trump bateu o pé e disse que vai até a Suprema Corte norte-americana para contestar a contagem de votos. O embaixador diz que problemas no pleito eleitoral americano são muito raros de acontecer e que não vê aí uma possibilidade da eleição americana ir parar no tribunal. E segundo o portal da CNN Brasil, em quais estados Biden e Trump precisam vencer para ganhar a eleição? Com o avanço da apuração das eleições nos Estados Unidos, os caminhos do colégio eleitoral para a vitória do democrata Joe Biden ou do republicano Donald Trump se afunilam cada vez mais. Depois de levar os estados de Michigan e Wisconsin, Biden precisa garantir a dianteira em Nevada e Arizona para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Exatamente. E aí teve também eleição no Congresso norte-americano, né? Assim como no Brasil, lá nós temos Senado e Câmara dos Deputados. E a disputa para o Senado está bastante acirrada. 48 vagas estão para os republicanos e 47 cadeiras para os democratas. Ainda existem 4 cadeiras em disputa que podem aí inverter essa ordem ou dar a prevalência para o Partido Republicano. Já na Câmara, os dados indicam vantagem para os democratas, que já detêm a maioria. Enfim, também a eleição do parlamento que vai sendo concluída. E segundo o portal da CNN Brasil, o político de 25 anos será o mais novo a assumir uma vaga no Congresso dos Estados Unidos. Aos 25 anos, Madison Cawthorn vai se tornar um membro mais jovem da história moderna dos Estados Unidos a ser eleito para o Congresso, segundo arquivos da Câmara do país. As projeções indicam que o republicano venceu o democrata Moy Davis pelo 11º Distrito Congressional da Carolina do Norte. Cawthorn é o novo nome da política do país e conservador convicto. Obteve uma surpreendente vitória nas primárias sobre o candidato apoiado pelo presidente Donald Trump. E agora a gente tem a informação do Canal Rural que traz um número, né? De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que é quem monitora os casos de Covid-19, o mundo já ultrapassou a marca dos 47,6 milhões de casos, segundo os dados computados, né? Somando aí os dados trazidos pela universidade.
E uma notícia preocupante aqui, Tiago, segundo o portal Correio do Povo, dúvidas e indignação na Áustria sobre a soltura antecipada do autor do ataque em Viena. As autoridades austríacas tiveram de responder ontem, quarta-feira, às críticas e dúvidas sobre a libertação antecipada da prisão do adepto do grupo extremista do Estado Islâmico, que assassinou 4 pessoas no centro de Viena na segunda-feira. 2 dias depois do atentado, o primeiro cunho islâmico da história austríaca, a polícia que prendeu 14 pessoas ainda investiga a trajetória e possíveis cúmplices do jihadista morto na segunda-feira pelas forças de segurança. Informação do portal R7 replicando uma notícia da agência Reuters. Os resultados da vacina de Oxford saem ainda neste ano, diz o chefe dos testes da Inglaterra. A previsão é que estejam prontos em dezembro e a expectativa é que o imunizante seja aplicado no Reino Unido ainda em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. E aí, Beto Guidini, qual é a sua aposta? A Coronavac ou Oxford? É, complicado. As duas que tem certo, né? Agora, segundo o portal A Referência, uma notícia preocupante aqui. A América Latina é a região mais perigosa do mundo para jornalistas. Isso diz a Unesco. A América Latina lidera o índice de homicídios contra profissionais da imprensa em todo o mundo. A região continua na dianteira mesmo após a queda de 14% no número de jornalistas mortos durante 2018 e 2019, em relação ao biênio anterior. E, de acordo com o relatório da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, divulgado na segunda-feira, dia 2, a região reúne 31% de todos os ataques fatais contra jornalistas entre 2018 e 2019. Logo atrás vem a Ásia e o Pacífico, com 30%. Uau, Beto, então nós estamos trabalhando no local mais perigoso para jornalistas, é isso mesmo? Isso aí, eu acho que nós somos um lugar muito perigoso, né, Thiago? Ainda bem que aqui em Nova Prata tudo segue em paz da nossa região para os jornalistas. Já em Santa Catarina a gente não pode dizer o mesmo, né? Na Praia do Campeche a gente teve um exemplo do que aconteceu no último final de semana, quando jornalistas tentaram fazer uma tomada e foram cercados e agredidos, não por bandidos nem por vândalos, mas pelos ditos cidadãos de bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com as informações da política e da atualidade aqui no Conecta News. Agora 8 horas e 35 minutos. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates, entrevistas, apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos.
fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação aqui na Conecta Mais TV. E mandando um abraço para o Gilceu dos Santos, que nos acompanha diretamente de Esteio, na região metropolitana, e o Atier Fracaro, que está em Brasília, no Distrito Federal, mandando um abraço para todo o pessoal de Nova Prata e de Vila Flores. E a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, ligada conosco aqui nessa manhã. Beto Guidini, aliás, o céu está muito bonito em Nova Prata hoje. Isso mesmo. Um abraço para todos os nossos telespectadores. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol. Aqui em Nova Prata, o dia amanheceu com 6 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. Amanhã você confere a previsão do tempo completa para o final de semana. E neste momento fazem 14 graus aqui em Nova Prata. Agora 8 horas e 39 minutos e nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre política. Segundo o portal O Último Segundo do IG, Bolsonaro volta a afirmar em seu governo não haverá operação Lava Jato. Segundo o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de quarta-feira, em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, que não haverá operação Lava Jato, pois seu governo é livre de corrupção. E no meu governo, disse ele, se tiver gente para encarar e vai ter o que dá errado, vai tomar as providências. E até o momento não demos trabalho para a Lava Jato, não, afirmou o presidente para justificar. Informação que vem do portal G1, em parecer enviado ao STF, o presidente Jair Bolsonaro e a Advocacia Geral da União disseram que não existe tratamento diferenciado entre as vacinas que vêm da China, a Coronavac, e a vacina de Oxford, da AstraZeneca. A manifestação assinada pelo presidente e pela AGU diz que a compra de qualquer vacina exige, antes de mais nada, comprovação científica de segurança e eficácia, além de aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E segundo o portal G1, Mourão inicia viagem com embaixadores à Amazônia e diz que visitará áreas afetadas pela ação humana e áreas preservadas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, embarcou na manhã de ontem, quarta-feira, para a Amazônia, onde visitará regiões da floresta com embaixadores da comunidade internacional. Mourão disse que pretende mostrar tanto partes afetadas pela ação humana quanto partes preservadas. A viagem foi organizada por 8 países europeus, que enviaram carta ao vice-presidente afirmando que há uma alta do desmatamento que poderia dificultar a importação de produtos brasileiros. É digno de nota que essa atitude de Hamilton Mourão é bastante inteligente, Beto Guidini, para pacificar a relação com a Europa, que cobra do Brasil uma atitude mais enérgica na preservação ambiental. Hamilton Mourão botou os embaixadores dos principais países europeus em um avião e está levando todo mundo para a Amazônia para ver o que de fato acontece. Louvores para Hamilton Mourão por uma atitude extremamente inteligente, sair de trás da mesa do gabinete e ir até a floresta e mostrar o que é preservado, o que é desmatado e quais são as ações do governo brasileiro. Nós lembramos que a importância desse tipo de atitude se reflete na pacificação do acordo comercial entre o Brasil e a União Europeia, que é buscado há mais de 20 anos.
Isso mesmo, Tiago. E segundo o portal Notícias do R7, a prorrogação da desoneração passa na Câmara e vai ao Senado. Na tarde da quarta-feira, o Senado deve confirmar a decisão dos deputados, mantendo o efeito das medidas pelo menos até o fim de 2021. A lei criada em 2011 e que venceria em 31 de dezembro deste ano, permitiu a alguns dos segmentos que mais empregam no país recolher o INSS por meio de um percentual de renda bruta das empresas, em vez de pagar 20% sobre a folha de pagamento de cada funcionário. Exatamente, Beto. Pelo portal G1, após a Câmara, o Senado também derrubou esse veto do presidente por 64 votos a 2 e a desoneração da folha será prorrogada. Então, 17 setores que geram mais de 6 milhões de emprego poderão continuar com essa benesse. Na terça, houve atos a favor da derrubada do veto, que foi confirmada pelo Parlamento brasileiro. E segundo o portal do IG, último segundo, o ministro diz que ter liberado 47 milhões de reais para combater o fogo no Pantanal. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse ontem, quarta-feira, em audiência no Senado, que o governo já destinou 47 milhões de reais para ações de combate a queimadas na região do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Marinho admitiu que os incêndios devem continuar no país e que isso é inexorável. E seguindo com as informações que nós temos da política, a biometria, um processo que seria utilizado nas eleições de 2020, né, para aí o sujeito colocar o seu dedo e habilitar o voto, ele foi cancelado nessas eleições por conta, é óbvio, dos protocolos sanitários. Então, quem lembra aí das questões da biometria, agora ela não será usada nas votações deste ano. E segundo o portal G1, a ministra Rosa Weber homologa acordos de delação premiada do empresário Eike Batista. Segundo a ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de delação premiada fechado pelo empresário Eike Batista com a Procuradoria-Geral da República. A decisão foi tomada pela ministra na terça-feira, dia 3, de acordo com a delação premiada, que está sob sigilo, que tem 32 cláusulas e 18 anexos, que incluem depoimentos e documentos apresentados por Eike Batista como provas. Foi acertado o pagamento de mais de 800 milhões de reais em multa pelo empresário. E ele também vai ter que ficar 4 anos em detenção. O primeiro ano de regime fechado, o segundo ano de regime domiciliar e mais 2 anos no regime condicional. Agora, Beto, me tira uma dúvida. É Eike Batista ou Eike Batista? Você sabe ou a Luma de Oliveira é que sabe? É ela que deve saber. Eu chamo de Eike ou de Eike, o nome dele. Muito bem. E a última informação da política pelo Jornal do Comércio. No dia de ontem, governadores se reuniram com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para discussão sobre a compra da vacina contra a Covid-19. Errata, foi no dia 3, não foi ontem. Enfim, governadores aí de vários estados do Brasil, entre eles Eduardo Leite, Renato Casagrande, Mauro Mendes, Wellington Dias, fizeram um fórum de governadores e a discussão foi qual vacina vamos comprar. A conclusão qual foi, Beto? Nenhuma ainda, né? Nenhuma. Mas tudo bem. Agora vamos para a atualidade, porque tem um assunto que está dando o que falar, é o caso Mariana Ferrer. É isso mesmo, Beto? Isso mesmo, Thiago. Tá uma novela, né? Segundo o portal IG, o Ministério Público vai pedir o fim do sigilo de depoimento de Mari Ferrer. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, vai pedir ao Judiciário que retire o sigilo do depoimento da influenciadora Mari Ferrer, cujo vídeo causou revolta após ser divulgado na terça-feira. A intenção do órgão é mostrar que os trechos que circulam na internet foram editados, cortando as intervenções do juiz Hudson Marcos e do promotor Tiago Carriço de Oliveira, para que o advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, interrompesse os ataques à jovem. E agora a gente segue com informações do Correio do Povo, que também fala sobre esse caso. Senadora vai pedir anulação da sentença de Mariana Ferrer.
André de Camargo Aranha, que foi acusado por esse estupro, foi inocentado em primeira instância e o Senado decidiu também tomar providência sobre esse caso. Em uma decisão unânime, os senadores aprovaram na última terça-feira um voto de repúdio contra o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, defensor do empresário, contra o promotor Tiago Carriço de Oliveira e contra o juiz Hudson Marcos, que absolveu o réu. A procuradora da mulher no Senado, a senadora Rose de Freitas, informou que pedirá anulação da sentença. Para uma decisão judicial, Beto, chegar até o Senado e ser aprovada uma nota de repúdio de forma unânime por todos os senadores da República, é porque a cacaca foi bem grande. Uma coisa está gerando Está todo mundo revoltado com isso em todo o Brasil, né? Exatamente. Eu confesso, Beto, para o nosso telespectador, eu não acompanhei o vídeo, eu não acompanhei maiores detalhes do caso. Ontem eu vi o vídeo. A gente tem uma rotina bastante atribulada para se ater uma questão, mas a gente vem trazendo aí essas repercussões e está verdadeiramente tomada a internet de comentários de repulsa. A questão do estupro culposo gerou uma revolta muito grande e, enfim, uma discussão social em torno desse caso. Mas, de novo, a nível institucional, para isso chegar até o Senado da República e uma nota de repúdio disparada contra o Ministério Público, na figura do promotor, contra a magistratura, na figura desse juiz, e contra a advocacia, na figura do advogado de defesa, é porque a situação foi bastante complicada e esse caso tende a entrar para a história. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. Segundo o portal da CNN Brasil, o Hospital de Bom Sucesso reabre no Rio de Janeiro e pacientes relatam alívio. Uma semana após ser atingido por um incêndio, o Hospital Federal de Bom Sucesso reabriu parcialmente quarta-feira. Foram retomados serviços como consultas ambulatoriais, exames laboratoriais e sessões de quimioterapia em 4 dos seus prédios do complexo hospitalar na zona norte do Rio. Já os serviços de emergência, cirurgias e internações, hemodiálise e exames de imagens seguem suspensos. E agora a informação que vem pelo portal CNN para você que quiser se candidatar. A Johnson & Johnson está retomando as suas pesquisas na vacina contra a Covid-19 e precisa de 7 mil brasileiros com 18 anos ou mais para participarem do estudo. Os testes estavam suspensos desde 12 de outubro, após um voluntário ter apresentado uma reação adversa grave durante a pesquisa clínica. E aí, Beto, vai te inscrever para pesquisar aí a vacina? Gostaria, mas não está aqui em Alva Prata, não tem, né, Thiago? Então deixa assim, né? Deixa assim. E segundo o portal da CNN Brasil, a vacina de Oxford deve ter resultados em dezembro e pode ser aplicada em 2021. A Universidade de Oxford espera apresentar resultados do teste de estágio avançado em sua candidata à vacina contra a Covid-19 neste ano, o que aumenta a esperança de o Reino Unido começar a distribuir a vacina bem-sucedida no final de dezembro ou início de 2021. E a vacina eficiente é vista como um divisor de águas na batalha contra o novo coronavírus, que já matou mais de 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo, fechou setores da economia global e transformou o cotidiano de bilhões de pessoas. E agora uma notícia que estampa uma situação de como funcionam os trâmites judiciais no Brasil, pelo Correio Brasilense. No ano passado, você vai lembrar da polêmica causada pelo especial de final de ano do Porta dos Fundos, aquele que deu o que falar porque relatava uma experiência pouco ortodoxa do ponto de vista dos cristãos católicos e evangélicos a respeito da história de Jesus Cristo. Enfim, polêmicas à parte, um pedido de que esse especial fosse retirado do ar foi protocolado na Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu. Após isso, o Netflix recorreu ao STF e Dias Toffoli, em medida liminar, concedeu que o episódio fosse exibido. E agora, nessa última semana, o STF referendou essa decisão e o especial Porta dos Fundos pode seguir no ar por quanto tempo quiser, porque a Constituição assegura a liberdade de expressão. E segundo o portal da Deutsche Welle, o projeto abrigará 3 religiões sob o mesmo teto em Berlim. Segundo as escavadeiras, devem entrar em operação em breve. Por mais de 10 anos, a ideia de ter um templo multirreligioso para as 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, foi planejada, discutida e anunciada em Berlim. Depois de alguns atrasos
Mais recentemente, devido à pandemia do Covid-19, o projeto no coração da velha Berlim será, enfim, concretizado. Em janeiro de 2021, será dado início à construção do templo, anunciou o diretor administrativo do House of One, Casa de um Só, Ronald Solte. E agora, Beto, uma informação, né? Porque a gente tem aí também na internet, surgiu uma onda de especialistas em eleições norte-americanas. Inclusive tem até diploma do Facebook para dar o prêmio aí para quem sabe discutir o sistema eleitoral norte-americano. E surgiu um outro termo que chama a atenção e que tomou conta do vocabulário, o cinturão da ferrugem, ou o cinturão do ferro, como é conhecido. É uma região que fica no nordeste dos Estados Unidos, né? E ela é composta pelos estados de Michigan, Minnesota, Ohio, Iowa, Pensilvânia e Wisconsin. Foram estados que tiveram uma indústria muito desenvolvida no século XX, mas depois, com o declínio da economia e o desemprego, a redução da população e a decadência urbana, sofrem com a queda. O cinturão da ferrugem era uma alusão à referência às fábricas que hoje abandonaram a região. Por exemplo, a Pensilvânia era conhecida aí por fabricar as lâminas de aço dos helicópteros utilizados na Guerra do Vietnã, que foram muito eficazes nas suas missões. E o cinturão conta com alguns estados chamados swing states, ou seja, aqueles que mudam de posição a cada 4 anos. E Joe Biden havia garantido ao Partido Democrata que, se conseguisse reverter as eleições do último ano nesses estados, venceria aí o republicano Donald Trump. E é o que ele tem feito, com exceção de Ohio, os outros estados, por enquanto, Biden vem vencendo. E uma notícia, no mínimo inusitada, Tiago, segundo o portal da CNN Brasil. Morcegos podem prever o futuro quando caçam, segundo cientistas da Johns Hopkins. Muitas vezes os morcegos são descritos como criaturas perigosas que bebem sangue, mas os pesquisadores que os estudam preferem pensar neles como animais extremamente inteligentes e bondosos. Um time de cientistas da Universidade Johns Hopkins encontraram um novo argumento para melhorar a imagem dos morcegos. Os mamíferos que voam podem prever o futuro. Ele diz que morcegos que se alimentam de insetos usam ecos para criar um modelo tridimensional do mundo ao seu redor enquanto voam, perseguindo sua presa, e usam essas previsões para traçar o provável caminho da presa, de acordo com um artigo publicado nesta semana pela revista acadêmica Proceedings of the National Academy of Sciences. Tu imagina se quando a pessoa sai para caçar, ela pudesse prever o futuro, Beto? Seria muito interessante, né? E agora, para a gente encerrar as atualidades com informação do portal UOL, e ainda repercutindo o caso Mari Ferrer, Rodrigo Constantino, um conceituado jornalista da Jovem Pan, foi demitido após questionar o estupro culposo aí, que tomou conta das situações. A opinião do jornalista foi massacrada por internautas e a Jovem Pan confirmou o seu desligamento. Enfim, polêmicas em torno deste caso que tomou conta dos comentários nessa semana, né, Beto? Isso vai acontecer uma reviravolta, provavelmente, né, Thiago? Isso aí. Agora são 8 horas e 55 minutos. Nós fizemos agora um breve intervalo. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui
para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, a sua central de notícia e informação, todas as manhãs de segunda a sexta na Conecta Mais TV, contando com o apoio dos nossos patrocinadores: Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado, tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora as informações do esporte, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas. Mas vamos antes da previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 6 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. E neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E seguindo na parte do esporte, segundo o portal UOL, a CBF adia o jogo entre Grêmio e Flamengo pela 23ª rodada do Brasileirão. A CBF adiou a partida entre Grêmio e Flamengo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em razão de confrontos das duas equipes pela Copa Libertadores. Com a mudança, o Grêmio jogará no dia 30 de novembro, segunda-feira, contra o Goiás em sua arena, às 18 horas, o jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão. E o Grêmio tem o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores no dia 26 de novembro, contra o Guarani do Paraguai. E a partida de volta está prevista para o dia 3 de dezembro. E a informação para o tricolor, segundo o portal UOL,
Renato perde a unanimidade e sua permanência em 2021 é insegura no Grêmio. Isso porque, após aí o atual desempenho do time, a tendência é que ele finalize a temporada em fevereiro e não renove mais. Ele tem contrato até dezembro, mas vamos ter aí um aditivo porque a temporada só vai terminar em fevereiro do ano que vem. O entendimento interno e os comentários nos corredores da Arena é que é fim de ciclo para Renato nesse momento do Grêmio. E tu aposta que o Renato fica ou que o Renato vai, Beto? Eu acho que ele fica. Muito bem, eu também acho que ele fica. Isso é só especulação. Agora falando sobre o Inter. Segundo o portal UOL, o boletim do Inter, Galhardo fica fora contra o Coritiba e trata o tornozelo. Thiago Galhardo terá tempo para tratar o tornozelo direito. Após entrar no intervalo e deixar o jogo de ontem contra o Atlético até o final, o atacante não está disponível para o duelo do próximo domingo contra o Coritiba. A razão para a ausência não é uma eventual lesão. Como foi expulso nos minutos finais da partida contra o Corinthians, o jogador precisa cumprir suspensão automática do jogo que abre o retorno do brasileiro. E agora deu também uma pequena tretinha no Colorado. Isso porque Eduardo Cudê pediu novos reforços após a classificação para as quartas de final e a direção de futebol do Inter rebateu apontando que é para se virar com o que tem, que não vai contratar mais ninguém. E o treinador se mostrou pouco empolgado com a chegada de Maurício, que deixou o Cruzeiro. Segundo ele, trata-se de um jogador que requer mais experiência. E Rodrigo Caetano, na mesma entrevista, rebateu as palavras do treinador. Se bicaram na frente da imprensa, né? A roupa suja se lava em casa, né, Beto? E por falar em roupa suja, segundo o portal UOL, o caso Robinho motivou mudança de postura do Santos nas redes sociais. O caso Robinho segue tendo reflexos no dia a dia do Santos. No dia 3, o Peixe foi um dos poucos clubes do futebol que não se posicionaram contra a decisão do estupro culposo no caso de Mariana Ferrer. O clube, que ficou conhecido nos últimos anos por levantar inúmeras bandeiras, mudou de postura e adotou o silêncio. O temor foi de parecer oportunista ao seu posicionar de forma contrária à decisão após a contratação de Robinho, condenado em primeira instância por estupro na Itália. E agora, Beto, informação que vem da Europa. Champions League tem uma explosão de casos de Covid-19 entre os jogadores e também já são relatados aí atletas com sequelas pulmonares e cardíacas. Essa foi uma nota emitida aí pela UEFA, que traz aí as situações dos jogadores nessa etapa da segunda onda do Covid-19. As autoridades europeias, por hora, autorizaram o futebol profissional em países que adotaram restrições mais rígidas. Mas, por exemplo, o Shakhtar Donetsk apresentou aí jogadores com sequelas cardíacas já constatadas. O Dinamo de Kiev tem 6 atletas infectados antes do jogo contra o Barcelona. O Ajax teve um surto de Covid e teve 11 desfalques no jogo. E o Real Madrid também perdeu um jogador por conta da Covid afastado. O Bayern joga desfalcado com um zagueiro que também teve que se afastar. Enfim, um resumo rápido para você de como a segunda onda atinge os principais clubes de futebol na Europa. E segundo o portal UOL, os jogadores da seleção de handebol se unem em protesto contra presidente. Os principais jogadores de handebol masculino se uniram para criticar a gestão da Confederação Brasileira de Handebol. Eles publicaram uma carta nas redes sociais reclamando que não existe nenhum projeto esportivo na entidade, apenas um projeto de poder, o que isso está prejudicando a preparação deles para o Campeonato Mundial de janeiro no Egito. E a seleção deveria estar treinando em Portugal neste momento, durante uma janela internacional para jogos e amistosos de seleções nacionais. Mas a fase de treinamento foi cancelada de última hora. E agora, Beto, uma matéria especial com o seu Raul Domeneghini, é isso mesmo? Isso mesmo, nós temos uma matéria aqui bem interessante, Tiago. Agora são 9h06. Nós vamos falar sobre o Barrasco do Raul, que é um ponto de Nova Prata que faz parte da guia gastronômica aqui do município. Nós vamos conhecer agora melhor sobre este local. Vamos conferir. Na reportagem de hoje, nós vamos te apresentar o Barrasco do Raul.
Ele que está situado aqui na linha Severino Ribeiro, no município de Nova Prata, e que também faz parte do guia gastronômico do município. Nele você pode conferir diversas coisas e inclusive a culinária tipicamente gaúcha. Quando eu construí isso aqui, eu pensei de dar um nome, tá? Então, como que eu trabalho seguido nas carnes, e trabalhar seguido churrasqueiro por aí, ainda continuo, tá? Então, eu dei o nome de Barasco, tá? Então, seria o Barasco, que seria praticamente o local, né? E o churrasco, né? Que diz que casa as duas coisas juntas. Eu acho que foi em 2004, 2005. É que eu tinha uma fábrica de móveis na área industrial e como eu me desfiz da fábrica de móveis, tá? Aí então sobrou uns trocos, daí aproveitei e comprar um terreninho aqui, né? Aí a primeira coisa, eu construí o lugar lá que tem todas as máquinas para trabalhar de marceneiro. Daí quando me dá vontade, quando o marceneiro tem vontade de trabalhar, né? Tá? E daí eu fui pensando, como tinha o local aí para mim fazer um monte de coisa, daí eu fui construindo isso aqui, tá? Porque isso aqui praticamente eu fiz tudo, só peguei os marceneiros para vir aqui e montar isso aqui, porque quando eles chegaram aqui já estava 90% pronto, tá? Porque se eu fosse eu montar isso aqui, talvez não estaria pronto até hoje. Aqui é realizado o almoço e jantas, tá? Às vezes eu alugo para festa de aniversários, tá? Mas só para grupos fechados, né? Não é assim ao público, né? É só para grupo fechado, tá? Então eu tenho grupos de Porto Alegre, tá? O grupo de Bento que vem para cá, grupos daqui, tem vários grupos, né? Excursão que vem aí também, então fecha aquele grupo e eles aí encomendam e a gente faz o almoço junto para eles. O almoço típico mesmo aqui é o churrasco, o almoço janta, tá? Porque eles me conhecem como churrasqueiro, tá? Bom, teu pai eu acho que falou, né, a minha capacidade, né? Então o pessoal, eles vêm aí, eles querem o churrasco, né? Então eles vêm para cá, a primeira coisa que eles pedem é o churrasco. Teve um monte de gente nesse meio tempo que me pediu para fazer alguma coisa, mas eu disse que não ia fazer, né? E depois do passado tempo eu fui acompanhando, eu vi que eles estavam liberando alguma coisa, tá? Daí eu fui na prefeitura perguntar, daí eles me disseram que até um certo número eu podia fazer. Até já foi feito um almoço outro dia, tá? De umas 20 pessoas. Então a capacidade aqui é umas 60 pessoas, até 30, 35 pessoas dá para fazer. O contato comigo é no meu telefone, né? Agora a gente está pensando com minha filha, a gente de colocar alguma coisa aí no meio de comunicação, então já tem outro telefone para ter contato com ela também. É que o pessoal vem aqui pelo fato porque eles sabem que eu sei fazer o churrasco, tá? E depois tem outras comidas que às vezes a gente pede, mas 99% que o pessoal vem aqui porque querem o churrasco, tá? Então eu estou largando os folders, pessoas que não conhecem o lugar eu dou folder, eu mostro para ele, eu falo o que eu tenho e convido para eles virem aqui conhecer. E seguimos, Beto, com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9h11. E pelo portal Estúdio FM, a RGE orienta a população devido ao aumento de acidentes envolvendo podas de árvores. Segundo um estudo em todo o ano de 2019, as concessionárias do grupo CPFL, entre elas o Rio Grande Energia RGE, registraram 2 acidentes ocorridos durante a poda de árvores, sendo um deles fatal. Em 2020, até setembro, o levantamento mostra que já foram 5 ocorrências com registro de 2 mortes. Devido à gravidade do problema, a RGE orienta a população a tomar uma série de medidas antes de realizar a atividade. O trabalho deve ser primeiramente planejado, inclusive com o reconhecimento prévio do local, o uso de ferramentas adequadas e a manutenção de distâncias consideradas seguras de redes elétricas. São algumas das considerações feitas pelo consultor técnico da RGE, Rafael
da Labrida. E pela informação do Correio do Povo, o furto de cabos de cobre pode afetar mais de 50 mil consumidores em Porto Alegre. Um problema ocorreu na subestação 3 da Avenida Oscar Pereira, onde um ladrão ficou ferido ao levar um choque. Além de tentar roubar, ainda tomou um choque, né, Beto? Isso mesmo. Mas esse problema causou falta de energia que atingiu aí os bairros Menino Deus, Santana, Santa Teresa, Medianeira, Glória, Santo Antônio, Cascata, Azenha, Petrópolis e Teresópolis e Partenon. E segundo o portal Estúdio FM, a preservação do meio ambiente. O grupo de Rapel faz limpeza de cavernas marítimas em Torres. A junção entre a sustentabilidade e o esporte fosse com que o projeto Vertical, que possui integrantes de Caxias do Sul e Veranópolis, fizesse um bem e ajudasse a preservar o meio ambiente. O trabalho voluntário realizado pelo grupo é nobre, pois os esportistas arriscam-se de rapel para chegar às furnas, cavernas marítimas de Torres, onde diversos são lixos despejados e recolhem o que encontram. O grupo de 5 amigos, que fez esse trabalho há 4 anos, esteve na praia de Torres no último dia 1º de novembro, pegando os resíduos da natureza e os encaminhando para o local correto, o lixo e posterior reciclagem. Na primeira limpeza, em 2017, 5 sacos de 50 litros foram recolhidos. Neste ano, o grupo encontrou uma quantidade muito maior de resíduos. A maioria de material encontrado é de plástico. Parabéns ao grupo que se destinou a fazer esse ato heróico aí, descer nas falésias de Torres e fazer a limpeza de um local que é um dos maiores patrimônios naturais do estado do Rio Grande do Sul. E sem dúvida nenhuma, Beto, a praia mais bonita do nosso estado é a Torrica, né? Exatamente. Especialmente na altura da Guarita, que proporciona aí paisagens de tirar o fôlego. E seguindo com a última informação do estado do Rio Grande do Sul nessa manhã, nós temos aí uma pesquisa feita pela URGS e pelo Hospital de Clínicas, identificando alterações da Covid-19 que apontam riscos maiores durante a gravidez. O cenário identificado mostra alterações moleculares resultantes das infecções por SARS-CoV-2 que estão associadas com um quadro de pré-eclâmpsia e uma doença caracterizada principalmente por um quadro de hipertensão arterial durante a gravidez. Então, fica aí o recado do estudo desenvolvido pela URGS e o Hospital de Clínicas, que a Covid-19 traz riscos de pré-eclâmpsia durante as fases finais da gestação. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória.
sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Dom Antônio é empório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação. E agora vamos falar de Serra e Planalto, Beto Guidini. Isso mesmo, mas vamos primeiro à previsão do tempo, agora 9 horas e 19 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 6 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E amanhã você confere a previsão completa para final de semana. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações sobre a Serra e o Planalto. Começamos pelo portal Pioneiro. Setores de turismo e hotelaria sinalizam recuperação em cidades da Serra, apontam sindicatos. O ano de cenário desanimador para as áreas de hotelaria e gastronomia por conta de limitações para a atuação de setores em meio à pandemia, mas mesmo com incertezas, o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, o SEG da região Uva e Vinho, acredita em retomada. Por enquanto, não há números específicos, mas Vicente Perini trabalha com informação de que diversos eventos voltaram a ser realizados em Caxias do Sul e região. O ponto mais comemorado é o de retorno das contratações. E segundo Perini, a procura por pessoas que possam atuar como auxiliares de cozinha, garçons e na área de higienização aumentou. E agora a informação que vem pelo portal Semanário, falando sobre Bento Gonçalves, que há 14 semanas está na bandeira laranja. Essa faz uma retrospectiva aí de Bento, que foi uma das cidades mais atingidas durante o pico da pandemia do Covid-19. Agora, há mais de 14 semanas, ela está de bandeira laranja e conta com uma estabilização no número de casos até agora. E segundo o portal Jornal Semanário, o Brick da Praça retorna no sábado em Bento Gonçalves. O tradicional Brick da Praça retoma no sábado, dia 7 de novembro, seu evento na área central da cidade. A iniciativa havia sido interrompida em razão do avanço da pandemia do novo coronavírus em Bento Gonçalves. No entanto, com a diminuição e controle da doença na cidade, a atividade retorna, com a implantação de protocolos sanitários para a segurança dos feirantes e do público em geral. E a ação inicia às 8 horas e segue até às 16 horas. E agora, pelo portal Pioneiro, a informação que a gente traz é aí mais uma partida de um dos grandes empresários da Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, o fundador da empresa Sacaro Móveis
fez a sua passagem aos 92 anos, é o seu Albino Sacaro. Ele que foi fundador da empresa no ano de 1946 e começou esse negócio pela sua paixão de trabalhar com vime e na fabricação de malhas para garrafões de vinho. A companhia já alcançou a marca dos seus 70 anos e na época, então, uma homenagem foi feita a seu Albino como ator central do filme Institucional. Em nota nas redes sociais, a Sacaro agradeceu a todas as orações e mensagens em memória do empresário. E uma notícia sobre Caxias do Sul. Pelo portal Pioneiro, mais de 5.000 pessoas aguardam por cirurgias eletivas em Caxias do Sul. Segundo a realidade da fila de espera para conseguir realizar uma cirurgia, não é apenas o fato que apresenta alta no número de pessoas que aguardam pelo procedimento em Caxias do Sul. As cirurgias eletivas são aquelas consideradas possíveis de serem adiadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, por não serem emergentes e forem impactadas por um comum, que é o procedimento que exige uma necessidade de internação em unidade de tratamento intensivo, o que passou a ser complexo em meio à pandemia do coronavírus. E o número divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, a pedido de reportagem, é que 5.225 pessoas aguardando por cirurgia eletiva até 30 de setembro, o dado mais recente da pasta, e a quantidade era de 4.457 pessoas em agosto, e mesmo com alta de 17%, a informação da Secretaria da Saúde na quarta-feira é de que as cirurgias eletivas voltaram a ser realizadas no mês passado de forma gradativa. E informação que vem também pelo portal Pioneiro, o aumento de efetivo da tropa de choque da Brigada Militar e também da Polícia Civil. Foram enviados para a região de Caxias mais de 60 policiais do choque e novas 16 viaturas que farão aí a segurança específica de Caxias, que de outubro para cá teve uma crescente no número de homicídios. A Delegacia de Homicídios também vai contar com uma nova equipe voltada às investigações. E o reforço foi definido aí não só pelo aumento das ações, mas também pela crueldade dos crimes praticados. As disputas por territórios, pela venda de drogas, em que foram enquadrados alguns casos de decapitação, esquartejamento, homicídios a sangue frio, tiros a queima-roupa, assassinatos de membro da mesma família, corpos carbonizados, enfim, Beto Guidini, a gente repercute isso todas as manhãs aqui, uma crescente em Caxias do Sul de crimes com requintes de crueldade também, bastante assintosos, por assim dizer. Tudo isso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, tem vinculação direta com as disputas entre facções e também as brigas por pontos de tráfico de drogas. É isso que ocasiona essas mortes. Então, a Secretaria envia um novo efetivo para reforçar a segurança na região de Caxias. E segundo o portal Pioneiro, o novo reservatório da Corsã em Farroupilha deve começar a operar em dezembro. A Farroupilha enfrenta um problema considerado histórico pela Prefeitura e pela gerência da Companhia Rio Grandense de Saneamento do município. Embora a Corsã alegue ter atendido a demanda de água neste ano, por meio de melhorias na capacidade de reservação, dar conta de todo o abastecimento é uma preocupação recorrente na cidade. E para garantir um verão sem interrupções no serviço e, consequentemente, mais tranquilo para os moradores, a companhia realiza obras na construção de um novo reservatório, com capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água. O espaço integra o reservatório intermediário Pio X, responsável por atender a região central de Farroupilha, e deve beneficiar, segundo a Corsã, 72.331 habitantes. E quem está ligado conosco também é a dona Neuza da Silva Bavaresco e o Marciano Bolsoni. E lembrando que nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores: Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio, Empório de Carne, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região, a Dilnet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Agora 9h26. O projeto Mais Flores, Mais Cores de Cotiporã vem embelezando todos os pontos públicos e a Igreja Matriz não passou batida.
A reportagem a seguir apresentamos mais sobre o projeto e também contando mais sobre a história da Igreja Matriz. Vamos conferir. O projeto Mais Flores, Mais Cores aqui do município de Cotiporã tem revitalizado os espaços públicos. E hoje a gente te conta um pouco mais sobre esta ação. Olá a todos que nos acompanham pela Conecta Mais Web TV. Uma satisfação conversar com vocês novamente. E hoje nós estamos aqui na Praça da Igreja Matriz, a Praça Maurício Cardoso, para contar para vocês um pouco mais do projeto Mais Flores, Mais Cores. E nada melhor do que esse lugar que recebeu a revitalização, o plantio das flores, o embelezamento e novas cores aqui na nossa praça, para a gente poder conversar sobre esse projeto que tem transformado a cara de Cotiporã e tem gerado embelezamento em toda a nossa cidade. Então, esse projeto foi desenvolvido com um forte incentivo e apoio do prefeito Breda e de toda a administração, dos colegas, da equipe, da Secretaria de Turismo e Cultura, para transformar os espaços públicos do município de Cotiporã. Ou seja, os principais pontos turísticos, as praças, os parques e os principais acessos à cidade foram mapeados, foi realizado um levantamento e a partir disso, então, a gente terceirizou serviços de embelezamento e manutenção da praça. Hoje, os moradores muito felizes e muito contentes com esse melhoramento dado aqui na Praça Maurício Cardoso, que está sendo ampliado nos demais locais, tem elogiado muito, tem fotografado, tem compartilhado histórias com a gente e tem se sentido com a autoestima elevada, pois a nossa praça precisava desse colorido importante. Então, o projeto Mais Flores, Mais Cores chegou não só para a Praça Maurício Cardoso, mas também para dar vida e embelezamento a outros locais da cidade. A Praça Maurício Cardoso é a praça central aqui do nosso município. Ela abriga a Igreja Matriz, com a nossa padroeira Nossa Senhora da Saúde e também Nossa Senhora do Rosário, né? Nós vamos celebrar no próximo dia 21 de novembro o feriado municipal em honra a Nossa Senhora da Saúde, a nossa padroeira. E aqui na Igreja Matriz é que estão sendo celebradas as missas, claro que dentro da capacidade reduzida, levando em consideração o distanciamento social, e também é nesse local que acontecem muitas festividades. A exemplo disso é o evento de Corpus Christi, que é sediado, e todo o trabalho de tapetes é construído aqui no entorno da Praça Maurício Cardoso e da Igreja Matriz. Como também já foram importantes eventos que aconteceram aqui, a Via Sacra, eventos de procissão e eventos em honra a Nossa Senhora da Saúde e a nossa padroeira também, Nossa Senhora do Rosário. Também queremos deixar o convite para todos que chegam até Cotiporã, para os visitantes, turistas que vêm conhecer o nosso município. A Igreja Matriz fica aberta durante os dias de semana e também nos finais de semana, quando das celebrações. Então esse é um espaço acolhedor, em meio à natureza que nos cerca aqui, que está sempre de braços abertos, como Cotiporã sempre está para receber a todos os visitantes. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus.
tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla, Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados, sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Retornando ao vivo, o Conecta News, a sua central de notícia e informação de todas as manhãs, com o apoio dos nossos patrocinadores Paludo Pneus, Dom Antônio, GB Vidros, Tá na Roda Pneus, Adilnet e Unimed Vale das Antas e também Preto Veículos. Agora quem nos chama externamente é Monalise Canali, que está ao vivo de uma coletiva de imprensa na ACIV, Associação Comercial e Industrial de Veranópolis, para falar sobre as campanhas de Natal para movimentar o comércio local. Monalise, um bom dia. O que acontece na ACIV nesta manhã? Volta. Tivemos um problema com o áudio no retorno aí da coletiva da ACIV. Nós vamos, na medida do possível, reabrir a chamada ou maiores informações a gente traz ao longo da nossa programação. Seguimos então, Beto Guidini, a temperatura nessa manhã, que o sol brilha entre as nuvens e o tempo é ameno em Nova Prata. Isso mesmo, Thiago. Agora 9 horas e 35 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 6 graus e durante a tarde a temperatura poderá chegar aos 21 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. E neste momento fazem 15 graus aqui em Nova Prata. E agora sim, Monalise Canali, Matheus Lamais, um áudio liberado, coletiva da ACIV. Vamos a algumas informações para o comércio de Veranópolis. 2 pilares. O primeiro pilar são os apoiadores e patrocinadores da campanha. E aí nós queremos ressaltar o apoio dos patrocinadores Ouro, Sicredi, Jometal, Joelma, Estevilar, MGA e a tua Rádio Veranense. Os patrocinadores Prata, Posto Certo, Comioto Construções e Comioto Requinte, Zequim Supermercados e Proped Seg, Bavaresco Supermercado, Frasul Supermercados e o Cindy Lojas da Regional Nova Prata. E os patrocinadores Bronze, Eletro Megaluz, Pelágio, Alfi, Qualitá, RS Agro, Bela Vista, Ótica Visual, Playtech, Visionet,
Loja PL12 e Passionata. Sem esses apoiadores e patrocinadores, essa campanha não se tornaria uma realidade. E o segundo pilar é a equipe que hoje está engajada na associação comercial, em particular para o desenvolvimento dessa campanha. Trabalhar incansavelmente, manhã, tarde, noite, sábados, domingos e feriados. Então, está tudo pronto e hoje é o lançamento oficial. E para isso, a gente vai convidar a Rúbia, que é a diretora comercial, que vai fazer a apresentação. Por hora aqui eu me despeço e agradeço então a por ter cedido a sede a nós. E também agradecer à Prefeitura Municipal de Veranópolis pelo apoio institucional que sempre nos dá atividades, a própria Câmara de Vereadores, que nos apoia, a Cixerda, que é sempre nossa parceira nos eventos. Então, a CIB, como entidade representante do nosso comércio, está muito satisfeita e feliz em poder oferecer os nossos associados para a população em geral o sorte já CIB Natal 2020. O sorte já vai distribuir mais de R$50 mil em prêmios. Isso vai estar dividido em prêmios instantâneos, que são mais de 1.000 prêmios instantâneos, que a população vai poder receber, e mais os sorteios que, posterior, a gente vai falar sobre as datas. É claro que a gente buscou essa raspadinha novamente com um único objetivo. Foi o maior sucesso que não era acontecer há alguns anos atrás. E esse sucesso fez com que a gente pensasse se agora não é o momento de trazer essa oportunidade para a população de Veranópolis, algo um pouco mais envolvente, algo que possa distribuir mais prêmios, trazer um pouco de alegria para o nosso Natal. Foi esse o nosso pensamento em resgatar esse momento que a gente já viveu alguns anos atrás na CIB. Portanto, foi definido, então, que a raspadinha volta a fazer parte do Natal da CIB. Claro que para participar é super simples. Então, retornamos aos nossos estúdios. Mona Lise vai fazer uma matéria a partir dessa atitude da CIV de promover aí eventos que fomentem o comércio local de Veranópolis e região. E você confere logo mais nas próximas edições do Conecta News um compilado dessa coletiva de imprensa do lançamento da campanha de Natal da CIV. Agora, Beto, vamos para as informações da nossa região. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9h40. Segundo o portal Estúdio FM, acidente de trânsito envolvendo condutora sem CNH é registrado no bairro São Pelegrino, aqui em Nova Prata. Por volta das 17 horas na Rua Brasil, bairro São Pelegrino, em Nova Prata, a Brigada Militar atendeu um acidente com danos materiais envolvendo um Fiat Palio e um Fiat Uno. No local, os policiais verificaram que a condutora do Fiat Uno não era habilitada e não era proprietária do veículo. Desta forma, sendo atuadas o condutor e a proprietária, e também lavrado um termo circunstanciado para ambas. E informação que também vem do portal Estúdio, o prefeito e candidato Valdemar De Carli divulgou um vídeo nas suas redes sociais relatando a sua condição de saúde. De Carli liberou esse vídeo no dia de ontem. Ele falou que no momento está convalescendo e acredita que nas próximas semanas deve retornar ao trabalho. Ele se encontra em isolamento em casa e disse, abre aspas, esse coronavírus não é brincadeira não, fecha aspas, e relatou a alta incidência de infecção em médicos veranenses, que segundo Valdemar, já atinge 6 profissionais infectados nas últimas semanas em Veranópolis. E segundo o portal Estúdio FM, a segunda edição do curso de formação em projetos e capacitação de recursos acontece neste mês de novembro em Veranópolis. Acontecerá no município de Veranópolis dos dias 19 e 20 de novembro, mais uma edição do curso de formação de projetos e capacitação de recursos. Essa capacitação visa auxiliar entidades, clubes, associações, produtores e pessoas físicas
a elaborarem projetos para captar recursos financeiros. Os projetos podem ser destinados a diversas áreas, como cultural, social, ambiental, esportivo, educacional, para crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, dentre outras temáticas. E o curso terá duração de 2 dias e acontecerá no período da tarde e também à noite. E informações aí para Guaporé, isso mesmo, um veículo foi encontrado incendiado na zona rural de Guaporé, entre as linhas Montecuco e São Marcos da Usina. Isso é na estrada que dá acesso ao município de Antagorda. O veículo estava com placas, mas após analisar, consultou-se no sistema, não eram as originais. Policiais da Delegacia Civil de Guaporé investigam a procedência desse automóvel que foi achado incinerado. E a informação é do portal Estúdio FM. E agora, Beto Guidini, a gente traz aí as informações do jornal Correio Livre, que vai aí às bancas no dia de hoje. Os nossos amigos Andréia e Jefferson. É a edição 1743 do Correio Livre e traz como os principais destaques: prisões e apreensões na região, as obras em Protásio Alves, os candidatos ao executivo de Vila Flores e Vista Alegre do Prata e também o Marangoni falando sobre a sua profissão. Conhece o Marangoni, Beto? Há muitos anos, Thiago. E na contracapa o especial é que a ESF Clivati está aberta à população. Então a Unidade Estratégica de Saúde da Família do bairro Clivati passou a operar. Os principais destaques da capa do Correio Livre, que estará nas bancas a partir de hoje. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata tem 41 casos confirmados ativos. Recuperados, 888, óbitos foram 7. Recuperação domiciliar são 37 pessoas. Confirmados em um hospital são 4 pessoas. Aguardando resultados 21. Com isolamento domiciliar são 103 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 26, casos curados também 26. Casos ativos não temos nenhum. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso famílias, temos 1 pessoa. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 7, pacientes curados 91, total de casos confirmados 98. Casos em monitoramento cotiporanense do caso 24 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos são 3 pessoas. Casos em isolamento domiciliar, 5. Casos confirmados, 42. Casos curados, 39. Casos descartados, 70 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados, 504. Casos curados, 496. Casos negativos, 901. Casos hospitalizados, não temos nenhum. Óbitos foram 3. E casos em isolamento e monitorados, 60 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 556. Recuperados 543. Casos negativos, 1.899. Óbitos, 5. Hospitalizados, não temos nenhum. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 502. Curados 475. Internações 1, óbitos 5 e casos em monitoramento são 45 pessoas. Muito bem, e lembrando que hoje à noite debate com os candidatos de Paraí, Catiane Trevisan e Oscar Dallagnol, presenças confirmadas a partir das 21 horas aqui na Conecta Mais TV. Você acompanha a maior cobertura eleitoral da nossa região. E agora vamos para o final, Beto, encerrando, porque o Conecta News volta amanhã a partir das 8 horas e logo a mais você fica com o programa Algo a Mais. Laura Pieta Cúnico discutindo hoje as redes sociais. Isso mesmo, agora são 9 horas e 46 minutos. Lembrando que hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020, Dia da Ciência e Cultura, Dia do Rádio Amador e Técnico em Eletrônica, Dia Nacional do Designer e também Dia do Cinema Brasileiro. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.